Boa tarde. Acho que já está ao vivo aqui. Está. A internet às vezes dá uma oscilada, mas já estamos ao vivo. Vamos para a leitura da hora do almoço. Enquanto você almoça, eu converso aqui com você. E para você que está assistindo isso gravado depois, da mesma forma, pega alguma coisa aí para você me acompanhar. Pega um papel, uma caneta e vai colocando as coisas que fizerem mais sentido, os códigos mais poderosos que você obter aqui através da leitura desse livro. Nós estamos no capítulo 3 do Clube da Leitura, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Boa tarde meninas, bem-vindas, que bom ter vocês aqui. E o nosso capítulo hoje, de número 3, é Deus é Poderoso. Ontem, quando a gente terminou a leitura do capítulo anterior, eu até comentei que fiz uma pontezinha bem curta sobre o que seria na leitura do capítulo 3. Ele já vem direto falando sobre se você pudesse ter um milagre. E eu gosto demais de falar sobre esse assunto, porque na realidade a gente pode, mas muitas pessoas não acreditam. E por não acreditarem, não vivem. E então, quero te convidar a fazer essa leitura já comigo, pensando, e se você pudesse viver um milagre? Deus, ele é sim poderoso. Se você pudesse pedir um milagre, sabendo que ele iria te atender, o que você pediria? Você pediria que o seu casamento fosse restaurado? Você pediria que mudasse alguma coisa no seu trabalho, na sua rotina? Você pediria que algum filho ou filha que anda em caminhos estranhos voltasse para os princípios que você ensinou? Você pediria que viesse cura sobre o seu corpo? Ou ainda que as suas finanças fossem restauradas? Ou que alguém que você ama encontrasse, conhecesse de verdade a Deus? Não importa qual seja o seu pedido, você tem apresentado ele para Deus em oração? Lembra que no livro anterior era a mesma coisa, oração fervente. Então olha só, o que fala aqui? Com regularidade, com diligência, constância, a cada dia, confiando que ele vai intervir na sua situação? Caso contrário, por que não? A maioria de nós tem que admitir que não oramos com frequência a respeito das nossas necessidades mais profundas. Somos covardes. A gente pede uma vez e, como não deu certo, prefere pensar, não vou gastar energia nisso aqui, porque não funcionou? Ao invés de permanecer até que dê certo. Começamos a orar, mas logo as nossas mentes começam a divagar e descobrimos que estamos usando frases que são apenas vazias. A Bíblia fala sobre vãs repetições. O que são vãs repetições? São palavras que você ouviu, interiorizou para você, elas fizeram sentido de alguma forma e é como se fosse o seu padrão. Assim como um comportamento, ele é moldado pelos seus pensamentos, a sua oração, ela é moldada através da maneira que você ouviu alguém orar antes de você. As palavras soam vãs e ocas, e isso faz com que você se sinta um hipócrita. Parece que é de mentira. E se é de mentira e eu estou tão ocupado, por que eu vou gastar tempo com algo que eu sei que não vai funcionar? E aí isso te leva ao fato de pensar, eu não vou nem fazer. E isso leva você a acabar por desistir. Parece mais fácil conviver com situações difíceis do que continuar orando sem ter resultados. Buscamos a Deus porque sabemos que os seus braços amorosos estão estendidos para nós. No entanto, logo recuamos e tentamos enfrentar as dificuldades em nossa própria força, porque, em um nível básico e talvez até inconsciente, duvidamos que ele se importe com os problemas que estamos vivendo. Lembra da leitura de ontem, quando eu mencionei que às vezes você se pensa tão pequeno, tão insignificante, que as coisas que são importantes para você, você não pede. Mas se fosse uma doença, você teria coragem de pedir. Se fosse uma situação crítica que precisa de um milagre, você teria coragem de pedir. Mas por não se ver no tamanho real de quem você é, as coisas do dia a dia você acha que são só um incômodo. Estou atrapalhando o Deus do universo.
Buscamos a Deus porque sabemos que os seus braços amorosos estão estendidos. No entanto, logo recuamos e tentamos enfrentar as dificuldades em nossa própria força, porque, em um nível básico e talvez inconsciente, duvidamos que Ele se importe com os nossos problemas. Faz bem e é bom crer que Deus nos ama e Ele quer sim nos ajudar. Ele não escolhe em qual dos seus problemas Ele quer colocar a mão. Ele quer te ajudar nos seus problemas, todos eles. Mas será que Ele é capaz de fazer isso? Desde que Ele não seja, nem toda a boa vontade no céu e na terra faria a menor diferença. Nosso país vem se afogando há anos em um mar de tinta vermelha. O déficit público nos persegue há 30 anos. A distância entre os ricos e os pobres tem aumentado diariamente. Altos executivos recebem salários principescos, enquanto o desemprego em massa se multiplica. Os sem preparo técnico não conseguem encontrar empregos com salários decentes, e a ajuda governamental é incapaz de fazer frente à pobreza urbana. A despeito da difícil situação política e econômica, ninguém jamais pediu-me para fazer algo a respeito, e por uma boa razão. Eu não tenho a capacidade de efetuar uma mudança na política nacional que venha a solucionar a desgraça econômica do país. Seria pura perda de tempo pedir que eu ao menos tentasse. Por esse motivo, ninguém o faz, embora os problemas sejam sérios e crescentes. Muitas regiões da Terra são constantemente dilaceradas por guerras e lutas civis, como, por exemplo, o Oriente Médio, Balcãs, Irlanda do Norte, Sudeste Asiático, África, Coreia, corrupção governamental, desrespeito aos direitos humanos e prontidão para usar força quando o discurso fracassa, contribuem para uma grande perda de vidas humanas a cada ano. Ninguém jamais me pediu para fazer alguma coisa a respeito dessa situação. Por quê? Porque é óbvio que não há nada que eu possa fazer para trazer a paz de volta à Terra, embora isso seja extremamente necessário. Muitos de nós temos necessidades particulares, prementes e problemas sérios que destroçam as nossas vidas. No entanto, não pedimos auxílio a Deus. Por quê? Sobre a nossa camada superficial de fé e confiança, não cremos que Deus tem o poder de fazer algo a respeito. Mas eu quero te lembrar, é claro que Deus pode fazer. Ele pode solucionar todos os problemas. Criar planetas para Ele não é nada. Ressuscitar mortos não faz nenhuma diferença. Coisa alguma é difícil para Deus resolver. Porém, Ele aguarda que nós reconheçamos seu poder e que fazemos o quê? Tem que pedir ajuda, tem que falar. Eu costumava arrumar desculpas para minha tímida vida de oração. Quais são as desculpas que essa pessoa, que o autor desse livro falava? Não tenho bons exemplos de perseverança em oração. Minhas responsabilidades são imensas e o meu tempo é escasso para eu orar de forma adequada. Passar horas ajoelhado orando? Não tenho esse tempo. Deus, porém, me convenceu de que eu não estava sendo honesto comigo mesmo. Essas eram apenas as primeiras desculpas. O motivo pelo qual as minhas orações eram fracas, na real, era a minha falta de fé. Em minha mente eu sempre havia acreditado que Deus, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Eu escrevi e preguei sobre esse assunto. Muitas vezes, no entanto, essa crença não se encontrava registrada onde ela é realmente importante, no meu coração. E eu te falo aqui, quando diz o meu coração, escute seu subconsciente. Quando o meu coração não está convencido, não oro a respeito de situações difíceis, nem peço a Deus para suprir necessidades urgentes. Bem lá no meu íntimo, eu não acredito que Ele possa resolver os meus problemas. Durante as minhas férias de verão, passei horas lendo, planejando e orando em uma pequena sala com vista para o porto de South Haven, em Michigan. Certa manhã, observando as ondas lambendo a praia, descobri qual era a minha dificuldade na minha vida de oração.
Eu não cria no meu coração que Deus pudesse fazer alguma coisa em relação a toda a confusão que eu tinha criado. Confessar essa dificuldade diante de Deus foi muito mais embaraçoso, mas também isso me purificou. Decidi que eu não queria continuar como me encontrava, descrendo da onipotência de Deus em todas as circunstâncias práticas da minha vida. Então eu iniciei um ataque em minha falta de convicção. Eu abri a Bíblia e procurei todos os textos que enfatizavam a capacidade de Deus de realizar qualquer coisa que Ele desejasse. Eu estudei as passagens que demonstram o poder de Deus na natureza. Tem várias delas. Em seguida, estudei os textos que mostram o poder de Deus para transformar circunstâncias impossíveis. Fala sobre o Espírito Santo, a forma que ele liberou os primeiros cristãos. Eu também li passagens que revelam o poder de Deus para mudar o coração das pessoas. Corações endurecidos, corações tímidos, corações mortos. Estudei todas essas passagens porque eu não queria simplesmente concordar com a doutrina da onipotência, que Deus pode todas as coisas. Eu já concordava, mas eu queria me apropriar delas, queria colocá-las dentro do meu coração, o que é algo bem diferente. A minha vontade era afirmar que eu não ligava para o que as pessoas pensavam. Não me importava com a opinião daqueles que eram conhecidos como sábios, doutores das Escrituras. Eu acreditava que Deus tem mostrado a sua onipotência ao longo dos anos da história. Uma coisa, porém, era eu me apropriar dessa doutrina de Deus na história das pessoas, e outra coisa bem diferente era eu me apropriar dessa doutrina hoje, na minha cidade, em relação aos meus problemas, em relação às minhas preocupações. Para crer nisso, eu precisava crer que Deus não muda, que Ele é imutável. A doutrina de ser imutável é firmemente fundamentada em alguns versos, como Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Pensa no poder. Eu não mudo, quem muda são vocês. Deus é poderoso. A Bíblia repete essas palavras sem contar, muitas e muitas vezes. Poderoso para salvar 3 seguidores da fornalha. Sim, ele retirou as pessoas que estavam lá dentro. Ele é poderoso da mesma maneira que estampou esta verdade em meu coração, e eu gravei essas palavras em um bloco de madeira que eu deixo sempre à vista quando me ajoelho para orar. Eu valorizo essa recordação, porque é pura futilidade orar se eu não creio que Deus seja capaz de responder. Então talvez muitas pessoas tenham esse motivo para não debruçar o seu tempo para fazer uma das leis da atração, que é conversar com o seu Criador. Se você não acredita que Ele vai te responder, por que você vai falar? Agora imagine uma pessoa que tem por linguagem de amor tempo de qualidade. E aí ela decide marcar um café comigo. Eu adoro tomar café com as pessoas, principalmente quando eu não tô tomando café, melhor ainda. Aí ela marca um café comigo e a gente senta à mesa. E ela tem algo para me contar, me perguntar. Mas durante esse período, eu estou com o meu celular nas mãos, mexendo e falando, E ela tá perguntando, eu tô, dizendo que eu estou passando uma mensagem, eu estou te ouvindo, mas na real, você que tá conversando com uma pessoa com o celular na mão, falando, o seu coração tá dizendo, ela não tá prestando atenção em mim. Então, contextualizando, aquela pessoa que veio até mim, que tem como linguagem de amor tempo de qualidade, me encontra ocupada, fingindo parecer dar atenção, mas na real, estou ocupada demais para te ouvir. Ela às vezes não vai nem me falar o que ela gostaria. Talvez uma pergunta mais profunda, ela vai guardar e vai deixar para uma outra oportunidade, porque eu não tô tão disponível assim. Esse pode ser um dos motivos de você não orar. Por não ter resultados práticos através da sua oração,
você já subentende que Deus não vai te ouvir. Se Ele não vai me ouvir, por que eu vou orar? Isso também pode ter relação com os seus bloqueios de paternidade, pode ter relação com o seu bloqueio de merecimento, pode ter relação com o seu bloqueio de posse e de controle, porque quer colocar todos dentro da mesma caixa, então eu quero que seja do meu jeito. Se não é do meu jeito, eu não acredito. E se eu não acredito, eu não faço. O que quer que seja necessário fazer para levá-lo a se apropriar dessa doutrina de que Deus ele é onipotente, faça. Enquanto você não se apropriar, você será um medroso na prática da oração. Você até vai fazer alguns pedidos, talvez até ajoelhe, mas será incapaz de perseverar em oração até que tenha em seu coração a certeza de que Deus ele é poderoso. No capítulo 2, ontem, nós lemos que Deus está ansioso para derramar boas dádivas sobre nós. E agora sabemos que Ele não apenas está desejando fazer isso, mas Ele é poderoso para nos abençoar mais e mais e mais do que nós podemos imaginar. Muitos de nós, no entanto, estamos relutantes de entrar sem convite na presença daquele que é o Rei do Universo. Não hesite mais, porque através de Cristo, Deus te enviou um convite pessoal para chamá-lo a qualquer hora. Não é só na hora que você vai dormir, na hora que você vai acordar, na hora que você vai comer alguma coisa. Talvez na hora que você vai abrir o seu computador para você fazer algo que você nunca fez. É nesse momento que você pode convidá-lo para fazer isso. Inclusive, eu vou te contar. Hoje é um marco na minha vida. Eu até coloquei no meu celular, dia 17/7. Foi a primeira vez que eu fiz algo dentro de um lançamento que eu nunca tinha feito. E na hora que eu terminei, eu passei, na verdade, a noite de ontem e a manhã de hoje construindo algumas ideias na minha cabeça. Na hora que eu terminei, coloquei elas no papel. Eu olhei assim, pensei, eu acho que isso ficou muito bom. Ainda fiz alguns ajustes e depois mandei para a pessoa que havia me pedido o documento. Enviei. Na hora que ele abriu, ele me mandou assim: você já faz isso? Já tinha feito? Eu falei, olha, falar a verdade já tinha feito na minha cabeça, mas nunca tinha feito para outras pessoas. Já fiz para mim. Ele falou assim, isso está muito bom, parabéns. Então é um marco para mim, fazer algo que eu nunca tinha feito e além de nunca ter feito com qualidade, ter feito com coração, ter feito com energia. Isso faz parte do que eu acabei de falar. Não hesite mais. Na hora que eu fui fazer, que eu fui colocar no papel as ideias que eu tinha tido, eu chamei sim. Eu convidei o Espírito Santo para me ajudar. Eu falei, olha, isso daqui pode dar muito bom. E o resultado desse lançamento pode alcançar muitas pessoas que vão te conhecer através desse envelope. Então, não por mim. Não porque eu quero me mostrar, eu quero aparecer, eu quero ter resultado financeiro. Mas eu acredito que esse lançamento é um envelope para pregar o evangelho, então me ajuda. Porque a etapa que eu estou fazendo, ela vai alcançar pessoas para te conhecerem através de coisas simples e palavras diretas, magnéticas e que podem alcançar mais pessoas. Então sim, chame ele para o seu dia a dia. Se você já é filho de Deus, o convite continua acessível. Você pode orar a respeito de qualquer coisa. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele quer saber o que você está pedindo. Agora imagina, eu só quero pedir para Deus, abençoa pelo meu alimento, em nome de Jesus, amém. E Ele está dizendo na Bíblia para você, ó, eu me interesso pelas suas petições. Faça isso através da sua oração, pela súplica. Mas não se esqueça, é com oração, com ações de graças. Você não precisa ser tímido. Achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça por socorro em ocasião oportuna. Embora você esteja orando em nome de Jesus, você pode ter certeza que os seus pedidos eles vão diretamente para Deus. Porque ele diz assim, ó, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Sim, Jesus ele esteve na terra para nos conectar ao Pai,
Mas a oração não é para Jesus. Então você precisa saber para quem você está orando. Da mesma forma que um filho, eu vou contar uma história aqui. Da mesma forma que um filho, ele sabe para quem ele pede as coisas dentro de casa. Você, como filho, precisa saber para quem você direciona a sua oração. Nesse fim de semana nós fomos até uma cidade aqui na Grande São Paulo que tem uma praça de venda de filhotes. E quando nós estávamos lá, eu nem pensei que a gente iria comprar um cachorro, porque era uma conversa que a gente já tinha tido e tal, e eu nem pensei que aquilo fosse acontecer. Mas eu percebi na energia do meu filho que ele queria, e eu percebi que o meu esposo estava até interessado. E aí o Edilson Júnior veio falar comigo e falou: mãe, a gente vai comprar um cachorro? Aí observa aqui, mulher, você tem que ter sabedoria. Eu fui e falei pra ele assim: olha, eu não posso te responder isso, mas se o seu pai disser sim, a gente vai. Então eu não disse pra ele que era pra pedir pro pai dele, eu não disse que eu queria ou não queria, eu disse que quem tomava aquela decisão era o pai dele. Então eu orientei ele a fazer o quê? Pedir pra pessoa certa. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para você? Pedireis em meu nome, e eu vos digo que eu não digo para você, eu vou rogar pro Pai sobre você. Então, entenda, olha só o que Jesus está fazendo. Vocês sabem que eu adoro fazer desenho para explicar. Então, olha só, eu vou pegar aqui o meu post-it e vou dizer aqui para você, tá? Primeira coisa, esse ser humaninho cabeçudo aqui é você, tá? Aí, vou colocar uma separação aqui e vou dizer aqui, ó. Eu vou desenhar Jesus como se fosse desse jeito, tá bom? Mas não é, não considera. Aí você tá aqui e aqui em cima tá Jesus. Eu vou colocar aqui um J pra você saber de quem que eu tô falando. Esse J aqui em cima é Jesus. Não sei se dá pra ver um J. Agora eu vou fazer um outro, um pouco maior, né? Porque eu imagino que seja desse jeito. Um pouco maior. Vou colocar um D. Olha só. J de Jesus, D de Deus. Aí observa. Eu tenho aqui uma caneta diferente. Laranja, estilo teacher. Você vai fazer a sua oração. E olha o que a Bíblia está dizendo. Você não vai enviar a sua oração para Jesus, para que Jesus leve a sua oração ao Pai. Então, a sua oração para Jesus e de Jesus para o Pai. Não é isso que você deve fazer. Olha só o que a Bíblia diz para você e eu fazermos. Vou ler para você não achar que é da minha cabeça, tá? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Agora escuta essa parte. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então Jesus, ele veio aqui na terra e ele ensinou que a oração dele vai direto para o Pai, a dele é no verde, assim como a sua deve ir direto para o Pai. Então entenda, ó, o laranja é o que é para você não fazer. Não é para você enviar a sua oração para Jesus enviar para o Pai. É para você fazer igual Jesus fez, enviar direto para o Pai. Então você deve enviar a sua oração direto para Ele. Extremamente explicado, desenhado, para não ter dúvida. Então vamos continuar. Seria tolice não aceitar o convite de Deus. Nada tendes, porque você não pede. Então, se às vezes você reclama que a sua vida tá ruim, eu não tenho o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o marido dos sonhos, o filho dos sonhos. Olha só o que o Senhor fala para você. Nada tendes, porque não pedis. Então é sua responsabilidade. Quando o convite de Deus é aceito, milagres começam a acontecer. Você não acreditará nas mudanças que ocorrerão em sua vida. Mudanças no seu casamento, na família, na carreira, na saúde, no seu ministério, no seu testemunho, uma vez que esteja convencido bem lá dentro que Deus está disposto, que é poderoso e que Ele está te chamando para se aproximar do trono, para manter um relacionamento de oração. Deus, Ele está sim interessado nas suas orações, naquelas menores que você acha que são menos significativas, porque Ele tem interesse em você. Ele não liga para o que você está pedindo, Ele liga para você. O que for importante para você é prioridade para Ele. Entenda que
Assim como os nossos filhos nos pedem coisas, assim como os nossos filhos falam que se interessam por coisas, por objetos, por brinquedos, e nós como pais vamos até lá para entender, para aprender, às vezes até para brincar com eles. Da mesma maneira, Deus é assim com você. Ele não tá nem aí porque você tá pedindo, ele tá aí para você. Aí escuta, ó, nada nesse mundo é mais importante para Deus do que o que está acontecendo aí na sua vida hoje. Você não precisa importuná-lo. Lembra da leitura de ontem? Que a mulher importunou o juiz até que ele foi favorável a ela. Você não precisa desse importuno para conseguir as coisas. Você não precisa passar horas de joelhos, você não precisa se flagelar, você não precisa jejuar, você não precisa bater no seu próprio corpo para que ele te escute, para que ele demonstre a sua atenção. Ele é seu pai, ele está pronto para te ouvir. O que você tem a dizer? Na verdade, ele não está pronto, ele está esperando você falar. Se um dos nossos filhos me chamasse e dissesse assim, ó, mamãe, por favor, eu te imploro, eu suplico para que ouça o meu humilde pedido. Eu diria para ele assim, espera aí, eu não estou gostando da sua atitude. Você não precisa de toda essa estratégia, esse malabarismo, esse por favor, misericórdia, ó alta mãe maravilhosa, digna de toda honra e toda glória. O que é mais importante para mim do que você? O que me dá maior prazer do que suprir as suas necessidades? Me fala logo. Não fica fazendo esse monte de volta, de caminhos, de palavras. O que você quer? É só você vir até mim e conversar comigo. Me explica o que você quer. Diz o que está te preocupando. E eu estou sinceramente interessada em você porque eu sou sua mãe. Porque eu sou seu pai. Eu posso te ajudar porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. E eu estou atentamente escutando você, na esperança de ouvir a sua voz. Então, eu tenho tudo, eu posso tudo e eu quero. Entende a matemática do céu? Eu posso, eu tenho e eu quero. Agora, para essa matemática dar match e acontecer, tem algo que você tem que fazer. Algo específico que você tem que fazer. O que você tem que fazer é pedir, falar, se manifestar, persistir. Amanhã o capítulo 4 é sobre hábitos edificantes para o seu coração. Deus nos convida a estar na sua presença. Ele diz que Ele está conosco e dentro de nós. Ele espera ouvir de nós e Ele vai nos responder. Então, se esse conteúdo interessa a você, eu quero te convidar a estar comigo no grupo de WhatsApp. Nós estamos fazendo a leitura do Clube do Livro todos os dias às 12h30 e essa leitura fica disponível no meu canal do YouTube. Se você perdeu os outros capítulos que já foram lidos, você pode entrar lá no grupo de WhatsApp que eu estou disponibilizando todas as leituras gravadas por lá. Nós também, nessa sexta-feira, vamos nos encontrar. E algumas coisas do que nós estamos lendo e vivendo nesses últimos dias eu vou compartilhar com você. Então, se você consegue estar em Alphaville e gostaria de, quem sabe, tomar um café comigo, tá ficando famosa essa fala. Vem tomar um café com Animoto. Na sexta-feira, nós vamos fazer um café de network. É um momento especial. Esse evento ele é totalmente diferente dos anteriores porque eu preparei algo dentro da minha casa. São poucas vagas, eu acredito que a gente ainda deve ter algumas. A Camila, que está aqui na live, ela está fazendo toda a parte da organização junto comigo. Se você tiver alguma dúvida e você quer estar presente, manda uma mensagem para mim no direct ou pode chamar a Camila também. Camila, se você estiver por aí, dá um oi, por favor, para o pessoal saber quem é você. E se organiza para estar com a gente. Amanhã quinta, sexta-feira também, depois do café, eu vou soltar para vocês, em primeira mão aqui no Instagram, um evento que vai ser feito específico para casais. É um churrasco para casais, onde nós vamos falar sobre intimidade, propósito. Vai ter também assuntos sobre bloqueio para ambos os lados, responsabilidade. Então,
Então, se você hoje não está satisfeito e quer entender como ser mais íntimo, conectar coração e entender o propósito do seu esposo ou da sua esposa, você tem que estar com a gente, vai ser no dia 25 de agosto. E também já estão abertas as inscrições para a próxima edição da Imersão Prospere Mais, que vai ser no dia 14 de setembro. Nós preparamos lotes especiais para aquelas pessoas que tomam a decisão mais rápido. Então, já está aberto o primeiro lote, que você tem 30% de desconto entrando até o último dia de julho. Depois do segundo lote você tem uma condição um pouco menor e depois que encerrar o segundo lote é apenas o preço padrão. Então, se você decidiu estar com a gente, faz isso rápido, porque além disso você pode trazer o seu cônjuge. Não é um evento apenas para mulheres, é um evento para pessoas. E é claro que se você entende como se desbloquear e crescer e o seu parceiro ou parceira faz a mesma coisa, vocês vão estar em unidade de linguagem e o crescimento vai ser exponencial e muito mais rápido. Dados os recados, nos encontramos amanhã às 12h30 na leitura do Clube da Leitura, ocupados demais para deixar de orar. 12h30 amanhã nos encontramos aqui. Beijo pra vocês, tenham um ótimo restante de dia. Depois dá uma olhada lá nos meus stories. Eu coloquei um vídeo bem interessante que fala sobre deixar o coração livre. Depois comenta pra mim, deixa um comentário o que esse vídeo do pessoal sorrindo e se divertindo comunicou pra você. Até amanhã, gente. Tchau.